Olá, povo de Deus, estamos de volta no nosso retiro quaresmal e é com muita alegria que já iniciamos a primeira semana da quaresma. Hoje nós vamos conversar sobre a importância do jejum, da oração e da caridade, que a gente chama de esmola. Eu prefiro a caridade. Jejum, oração e amor nesse tempo importante. Você que já adquiriu o seu livro, e se você não tiver adquirido ainda, procure adquiri-lo. Hoje nós vamos estar na página 44, 18 de fevereiro de 2024, primeiro domingo da quaresma. E no dia de hoje nós somos convidados a fazer uma grande renúncia. A renúncia é algo espiritual e tem uma importância muito grande para quem deseja ser livre. Renunciar a Satanás, às suas obras. O livro vai oferecer aqui uma oração de renúncia do nosso querido Padre Léo, que está em processo de beatificação. Uma extensa oração ao medo, ao pecado, a tantas coisas que nos impedem de caminhar. Lembre-se, estamos caminhando no deserto rumo à ressurreição e à misericórdia. E vamos contar também com as 3 pedrinhas. Biblicamente falando, Davi, quando foi vencer Golias, depois dos 40 dias de desafio de Golias, ele se utilizou de 5 pedrinhas. Lá em Medjugorje, Nossa Senhora fala dessas 5 pedrinhas, incluindo aí a palavra de Deus, o terço. Mas nesse retiro quaresmal nós vamos ficar com o jejum, a primeira pedra, a oração, a segunda pedra, e a caridade, a esmola, a oferta, o despojamento. Durante essa semana nós somos chamados, meus irmãos, a conhecer a oração, a importância da oração, a importância do jejum e a importância da caridade, da esmola. Você sabia que a comunidade católica Shalom tem um projeto de promoção humana que atinge várias realidades, como jovens e adultos que desejam sair das drogas, do alcoolismo, crianças em estado de risco, órfãos, irmãos de rua. E esse projeto, ele tem um nome, o Amigo dos Pobres. Eu vou jejuar, eu vou rezar, eu vou me despojar, mas não é uma coisa intimista, não é algo para minha salvação somente. Não. Tudo isso é em benefício do outro. Ninguém se liberta para si mesmo. Ninguém vive um despojamento para conseguir outras coisas novas. Não. Tudo isso tem uma finalidade: socorrer o pobre. Primeiro, nós somos socorridos porque a maior das pobrezas, a maior das necessidades é a própria miséria humana. O pecado nos torna miseráveis. E Deus nos viu, como mostra o profeta Ezequiel, jogados, abandonados, ensanguentados, como uma criança que foi rejeitada, abortada, jogada fora. E Ele nos cobriu, Ele nos vestiu, Ele nos alimentou, Ele foi ao nosso encontro, ao encontro das nossas necessidades mais básicas e nos deu vida, nos libertou. Por isso, libertados, salvos, nós temos também a responsabilidade. Veja bem, eu quero falar diretamente a você.
eu e você temos a responsabilidade de tirar outros que estão caídos na sarjeta, nas praças das cidades. E muitas vezes sozinhos nós não vamos conseguir. Por isso a comunidade, no caso da comunidade Shalom, nós temos o projeto de promoção humana, os Amigos dos Pobres. Se você desejar entrar nesse serviço, pode acessar com shalom.org/quaresma, que lá também você vai encontrar como você pode socorrer, ajudar tantos irmãos que vivem num estado de pobreza, de necessidade. Qual é o sentido da oração? Qual é o sentido do jejum? Qual é o sentido da esmola, da caridade? É o que nós vamos começar hoje, sendo que, como o assunto da oração é um assunto mais vasto, nós vamos então deixar para a próxima pregação esse assunto, né? Hoje vamos apenas dar algumas dicas, mas vamos aprofundar a oração na próxima pregação. Jesus foi ao deserto, como vimos na última pregação, levado pelo Espírito, e o Evangelho diz, e ele jejuou 40 dias e 40 noites. E ele rezou 40 dias e 40 noites. Então, o nosso modelo é Jesus Cristo. Eu tenho diante dos meus olhos, nesse retiro, não a pessoa do Padre Antônio, ou do Papa, ou de algum pregador famoso. Não, eu tenho diante dos olhos Jesus. Tem uma imagem que o nosso fundador gosta muito e que era muito presente no início da comunidade Shalom. Uma imagem de Jesus rezando. Eu acho que você agora vai lembrar. Jesus assim, prostrado, com as mãos aqui na sua testa. E o Moisés, ele já teve a oportunidade de dizer que ele gosta muito desse ícone, dessa pintura de Jesus orante. Essa é a imagem que nós devemos ter. E devemos olhar para ele como os apóstolos olharam e sentiram a necessidade de também rezar. Mestre, nos ensine a rezar, como João ensinou os seus discípulos e Jesus os ensinou. Mas Jesus os ensinou primeiro com a sua própria vida, com o seu exemplo. Jesus não disse, olha, eu estou indo para o deserto para rezar, ou ele não passava as noites ali para dar aula, não. Os apóstolos observavam. Lucas, que é o evangelista que destaca a vida de oração de Jesus, fala que ele passava as noites em oração. Então, nosso modelo de oração é Jesus. Também do jejum é Jesus. E também do amor, da caridade é Jesus. A igreja recomenda, de um modo especial, nesse tempo, a oração, o jejum e a esmola. Por que a igreja pede isso? É importante a gente ver. O Evangelho diz, se não fizerdes penitência, todos perecereis. É a palavra de Jesus, Lucas 13, versículo 3. Então, o primeiro remédio contra os nossos males, lembre-se, estamos no deserto, e no deserto com o silêncio, daí é preciso menos internet, menos celular, menos filmes, menos série, menos conversa tola, menos barulho. Quando a gente para, a gente começa a ver a nossa realidade. É por isso que a gente não consegue parar. Chega em casa, liga a televisão, liga o som, liga o computador. O barulho
é como uma anestesia, mas estamos em retiro. Eu espero que você já tenha escolhido sua penitência, eu espero que você já tenha visto aquilo que tem lhe feito mal, mas e aí? Quando eu não tiver mais o dia todo no celular, quando eu não tiver mais diante da televisão assistindo série o tempo todo, quando eu não tiver mais no bar, e agora? E agora vem um olhar sobre mim mesmo que vai me fazer ver a ferida, vai me fazer ver a minha real necessidade. E o remédio, o primeiro, é a oração. Sem a oração, meus irmãos, nós não teremos forças para vencer o pecado. Jesus disse, em João 15, versículo 15, sem mim, vocês não podem fazer nada. Não adianta, tem que rezar. Sem mim nada podeis fazer. Santo Afonso Maria de Ligório dizia, quem reza se salva, quem não reza se perde. Característica da quaresma, e vamos falar na próxima semana. Mas eu perguntaria, qual é a penitência? Aí agora diretamente para você. Qual é a penitência e mortificação que eu preciso fazer nessa quaresma? O que é que eu devo fazer? Deixar de tomar refrigerante? Sair mais da internet? O que é que eu devo fazer? Resposta. A penitência que eu devo escolher é exatamente aquela que vai me ajudar a vencer o pecado. Para cada um dos pecados capitais, existe uma renúncia própria. A ira, a gula, a inveja, a preguiça, a avareza, a luxúria, a soberba. Pode observar, vai ter uma penitência. Então eu vou escolher aquela penitência que vai, como quando eu estou com infecção, o que é que o médico prescreve? Um antibiótico. Às vezes até tem que usar mais de um antibiótico para poder o antibiótico vencer a infecção, vencer a bactéria que pode me matar. E como começamos falando, o pecado é o pior dos males. O pecado é uma gangrena, é uma lepra, é uma doença terrível. E por isso eu preciso usar a penitência, o jejum adequado, propício, aquele que realmente vai trazer a saúde da minha alma. Jejum significa abstenção de alimento, biblicamente falando. Eu vou fazer o jejum da língua. Ok, ótimo, uma penitência. Mas jejum significa abstenção de alimento. Posso fazer penitência de outras coisas, mas a palavra jejum está intimamente ligada com abstenção de comida, de alimento. O jejum e a abstinência, como eu vou fazer abstinência, sei lá, de uma coisa que eu gosto muito de fazer, um refrigerante, o açaí, sei lá, cada um tem aquilo que lhe atrai mais. O jejum e a abstinência, eles são propícios desse tempo. É uma ferramenta, não é um fim em si mesmo. Eu vou ficar com fome, porque Deus quer que eu esteja aqui morrendo. Deus não é sádico. Não. Aquilo vai me ajudar a perceber. Lembra lá da quarta-feira de cinza? Você é pó. É só para lembrar. Fica sem almoçar para você ver como é que você fica. Nós temos o chamado jejum da igreja, que é aquele que a pessoa toma só uma das refeições por dia. Mas, meus irmãos, desde a pandemia, que Deus me deu a graça daquele jejum mesmo a pão e água. E eu não digo isso por orgulho ou por sei lá o que, não. Eu digo para incentivar você. Porque eu tinha dificuldade de jejuar na sexta-feira. Eu inventava um meio de escapar da sexta-feira. Não, porque eu tomo remédio. Porque eu diabetes. Porque... Não, claro que você vai seguir as orientações do médico, mas Deus me deu a graça. O jejum é uma graça. O jejum não é uma imposição que eu faço contra o meu corpo para ficar doente. Não, não é isso. O jejum
é a renúncia de uma coisa saborosa ao meu paladar, que eu oferto amorosamente. Veja o que Jesus diz no dia do jejum: tome banho, coloque perfume, não fique com aquela cara de sofrimento, porque é o Pai quem tem que ver. Quem jejua, quem está em oração, está debaixo do olhar do Pai. Aliás, isso vale para a esmola também. Não saiba a tua mão direita o que fez a esquerda. Entra no teu quarto para que ninguém veja, somente o Pai. Lava o rosto, fica bem bonito para que ninguém perceba, porque é o Pai. É o Pai que interessa. Eu terminaria te dando uma dica. Procure nesse tempo ler sobre isso. Eu não vou falar tudo, já terminou o tempo. Mas o catecismo da igreja pode te ajudar. Vai lá, pesquisa no glossário, no final do catecismo, jejum, oração e esmola. E ele vai indicar vários números para você crescer. Outros livros, como o Retiro Quaresmal de Santo Afonso Maria Ligório, ou tantas outras coisas que você pode ver na própria Bíblia. Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele esteja na tua vida nesse tempo, e que nós possamos nesta semana, com o livro, essa oração é muito preciosa, renunciar ao mal. Porque São Tiago diz, capítulo 4, versículo 7, renuncia ao mal, ao demônio ele fugirá de vós. Deus te abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.